Oi pessoal, começando mais um episódio Livre Cultura Cast, episódio número 6. Hoje nós estamos gravando aqui no Museu da Amazônia, o MUSA, em Manaus. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre preservação, conservação, numa conversa que eu tive lá com o pessoal da Fundação Amazonas Sustentável. Eu estou aqui com o Denis. Oi pessoal, pois é Ângela, essa conversa foi muito bem a calhar porque é um momento em que a gente está vivendo pelo menos o retorno do nome Amazônia para os destaques em virtude de muitas questões que envolvem até mesmo a política. Lógico, o nome Amazônia não sai de pauta, né? A marca da Amazônia não sai de pauta, mas a gente percebe que em determinados momentos algumas decisões, algumas questões polêmicas que envolvem aqui a nossa região acabam sendo destaque tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Mas antes da conversa, eu quero agradecer a todo mundo aí que está compartilhando, que está acompanhando os episódios do Livre Cultura Cast e convidar todos a também nos seguirem aí nas redes sociais, facebook.com/livrecultura. Quem acompanha via SoundCloud pode colocar um follow ali e acompanhar todos os episódios que já saíram e que vão sair. E também quem quiser colocar no seu agregador de podcast, é só acessar ali no iTunes ou em qualquer outro agregador e você não perde mais nenhum outro episódio que a gente venha a postar daqui em diante. Essa conversa que tu teve com o pessoal da Fundação Amazônia Sustentável, que é uma das ONGs aqui da região que tem feito um trabalho incrível envolvendo inúmeros projetos, vem adicionar mais em relação àquilo que a gente já conhece sobre o que é feito aqui. Muitas vezes a gente é pautado muito por notícias e situações que muitas vezes são situações negativas, mas a FAIS é um desses exemplos de que com engajamento e com apoio, parcerias muito bem feitas, é possível de se fazer ações e projetos de uma maneira diferenciada. Eu falei com o Eduardo Taveira e é bem difícil definir a FAIS, justamente pelo que tu falou, que ela trabalha com inúmeros projetos. Só para dar um exemplo, ano passado, em 2016, eles tiveram 210 parcerias, fizeram atendimento com mais de 500 comunidades, ou seja, foram 581 unidades atendidas com esses inúmeros projetos que eles têm. É muita coisa. É muita coisa. E o Eduardo Taveira, ele é o diretor técnico científico da FAIS, ele é mestre em ciências do ambiente e sustentabilidade na Amazônia, e também é especialista em desenvolvimento sustentável. E ele falou sobre diversos assuntos nessa conversa que eu tive com ele, falou sobre preservação, conservação, falou sobre o motivo pelo qual a FAIS foi escolhida como a melhor ONG da região norte. E agora a gente vai ouvir essa conversa que eu tive lá na FAIS, na Fundação Amazonas Sustentável. Vamos lá? Bora lá. Queria agradecer por ter aceito essa participação no nosso podcast. Olha, para mim é um prazer, Ângela, estar conversando. Eu acho que o papel da comunicação é mais do que divulgar, né? Ele tem um papel de aproximar, de fazer conexões. E só na sua fala, quando você fala que a FAIS é difícil definir, e a gente tem uma missão que ela é holística mesmo, porque você falar do desenvolvimento sustentável, você tem que ter uma abordagem a mais ampla possível. É óbvio que a gente tem indicadores, a gente tem um caminho a perseguir, mas não dá para falar de desenvolvimento sustentável se não falar de educação, de saúde, mobilização, políticas públicas, participação social, geração de renda. Então, a FAIS é um pouco isso, né? Ela é de propósito eclética nesse sentido, mas o nosso foco é o desenvolvimento sustentável do estado do Amazonas. Para quem não sabe, a FAIS ela foi recentemente escolhida como a melhor ONG da região norte. Isso da nossa região e levando em consideração outras ONGs que já existem, porque a gente sabe que existe ONG que trabalha com meninos de rua, que eu considero, eu acho que tu e todo mundo aqui, um trabalho muito nobre, né? Tem ONG que trabalha com o pessoal que está gerando emprego, literalmente são pequenos negócios, então tem ONG para todo tipo de necessidade. Como o nosso país, infelizmente, é um país muito desigual, não falta oportunidades para ter, né, instituições e ONGs trabalhando. E nesse universo, né, de instituições, vocês foram escolhidos como a melhor, né, ONG do Norte. E isso é impressionante. E aqui você
vai dizer que esse fator assim foi definitivo, porque é a nossa gestão que é diferenciada, ou não, porque a nossa execução é diferenciada? A que fatores você atribui isso? Bom, é um conjunto de fatores. O prêmio da revista Época é um prêmio que tem duas características, eu acho que é importante. Primeiro, óbvio, o reconhecimento do trabalho que as organizações não governamentais têm feito, e tem uma provocação, que aí é a segunda parte da questão que eu levanto, que tem a ver com o estímulo ao financiamento de ONGs sérias, né, que possam, como você falou, apoiar políticas públicas que não chegam da maneira como deveria chegar num Brasil que é complexo, numa Amazônia que tem muita diferença e que não dá para você atender do mesmo jeito, os resultados não vão ser eficientes. E a gente sabe que por uma série de questões o Estado às vezes não consegue ser eficiente para levar essas políticas públicas considerando a diversidade. Então, tirando aí questões óbvias que a gente tem discutido, como corrupção, a própria ineficiência, mas nem sempre é assim, ou seja, há dentro do Estado pessoas muito competentes que querem fazer diferente, mas há uma série de arcabouços legais e burocráticos também que limitam o Estado a ter uma eficiência. E eu acho que esse é um ponto importante que a Fundação Amazônia Sustentável ela tem como meta, né, e como princípio da nossa instituição, é a gente fazer mais com menos. Né? Então a gente tem um nível de transparência muito grande, a gente tem um nível de envolvimento dos nossos parceiros muito grande, desde a concepção do projeto, ou seja, não é só a questão de doar o recurso, mas como a gente pode engajar os parceiros na nossa visão, na nossa missão institucional. Então é importante o reconhecimento da revista Época, não pelo prêmio em si, né, mas por promover um debate saudável no Brasil de que é importante a filantropia brasileira apoiar organizações não governamentais que têm conseguido chegar na ponta, né, e transformado a vida de pessoas, meio ambiente, dependendo da ação que ela faz. Então acho que talvez esse seja o principal fator. Né, o fator do engajamento, da eficiência e da transparência que a gente tem com a execução dos recursos de doações que a gente recebe, né, de projetos captados, mas acima de tudo dos resultados que a gente consegue entregar. Sempre está aparecendo algo novo na nossa região toda amazônica. Isso não só incluindo o Amazonas, mas a gente conhece muito pouco sobre ela. E aí eu queria que tu esclarecesse um termo que está diretamente ligado com a missão, né, da FAIS, que é o termo conservação e preservação. Porque aparentemente a gente ouve falar isso, mas parece que é tudo igual, conservação e preservação. A gente até tem agora esse embate acontecendo no nosso cenário político, né, dessa questão da renca, né, dessa área de mineração, dessa reserva, cobre, né, de cobre. E ouro, principalmente. E ouro, né? Então, se tem muito essa problemática do... Olha, a gente não pode tocar ali, porque ali é sagrado, e ali os ambientalistas, eles vão ficar loucos se a gente mexer, mas aí os empresários dizem, não, a gente pode mexer. E tem uma parte que diz, a gente pode mexer nessas áreas preservadas, e a gente pode até deixar elas conservadas. Então, eu queria que tu pudesse esclarecer pra gente essas palavras, né? Conservação e preservação, é tudo a mesma coisa? Não, não é. E não quer dizer que uma exclua a outra. Né? Defensores da preservação consideram que o bem ambiental, né? Ou seja, as árvores, os igarapés, o ecossistema, ele precisa ser protegido de uma maneira onde ele não seja tocado, né? Tem que ser intocado. Né? Ele tem um valor natural em si, pela sua existência, para ser estudado, para ser conhecido. E a preservação indica que aquele ambiente ele tem que ser intocado, deixado como ele está. A conservação, ela reconhece o valor ambiental, reconhece o valor do ecossistema, só que ela reconhece também o papel da cultura, da atividade humana, das populações tradicionais, e que essa relação entre essa cultura humana
e o ecossistema, ela também tem um valor importante para a manutenção e conservação desse espaço. Então, em linhas gerais, a preservação é uma área cercada, onde o homem, a mulher, né, o ser humano não é bem-vindo, né, do ponto de vista de relação com o ambiente. E conservação é você deixar o ecossistema para as próximas gerações, mas usando de maneira sustentável, né, gerando valor econômico, mas gerando também conservação ambiental e gerando o que é mais importante, que é a manutenção das pessoas e as suas relações naquele local. Então, a Fundação Amazônia Sustentável ela é uma ONG conservacionista. Ela acredita que o envolvimento das populações tradicionais é um dos pontos importantes para que a gente possa ter a manutenção do ecossistema, da Amazônia. Então, tem vários autores que discutem isso, apontam para essa viabilidade, e a gente tem visto na prática que, por exemplo, a defesa das unidades de conservação que a gente atua, que são unidades de conservação de desenvolvimento sustentável, são reservas de desenvolvimento sustentável. Então, aí essa palavra reserva, ela quer dizer o quê? Ela entra aí aonde? Em conservação ou em preservação? Você tem na legislação ambiental brasileira, e aí a gente tem que retomar lá para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma lei chamada SNUC, que define quais são os critérios de proteção de áreas protegidas. Então você vai ter lá terras indígenas, você vai ter cada áreas para assentamento, você tem unidades, áreas de proteção integral, áreas de proteção permanente. Então você tem uma série de descrições de áreas protegidas. Entre essas áreas protegidas, você tem áreas que são destinadas para gestão e desenvolvimento sustentável. São áreas que você tem geralmente populações tradicionais morando, né, vivendo lá. Já tem um pessoal que está ali antes de se chegar lá, vamos dizer assim. Antes de você do Estado chegar lá. Antes de você identificar aquela área como uma área importante de conservação, já tinha pessoas. Então, se fosse um caso de risco gravíssimo às questões ambientais, o que se faria? Traçaria, né, uma área, definiria uma área para proteção e tiraria as pessoas que estivessem dentro dela para você fazer a preservação dessa área. Essas áreas que são destinadas para o desenvolvimento sustentável, que as pessoas estão lá, você faz um plano de gestão com participação das comunidades, vendo quais são as atividades daquela área, que são daquelas áreas que são permitidas e que não geram um impacto grande do ponto de vista ambiental nessas áreas, e você faz um plano de gestão dessas áreas para que as comunidades possam continuar desempenhando, morando lá, desempenhando seu papel cultural, mas fazendo atividades que tenham pouco impacto ambiental. Essas são geralmente unidades de conservação para o desenvolvimento sustentável, que a gente tem RDS, que são reservas de desenvolvimento sustentável, você tem RESEX, que são reservas para extrativismo. E todas elas estão mapeadas? Atualmente a gente tem elas mapeadas, a gente trabalha aqui no Amazonas, a FAES atua em parceria com o governo do estado em 16 unidades de conservação. O governo do estado faz a gestão por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a FAES implementa projetos para o desenvolvimento dessas cadeias produtivas de baixo impacto que garantam renda para essa comunidade. A gente crê que essas populações tradicionais são as principais responsáveis pela conservação da floresta e que geralmente são as primeiras a sofrerem o impacto das mudanças climáticas, do mau uso dos recursos naturais, que geralmente não são ocasionados por essas populações. São grandes projetos, por exemplo, barragens, né, hidrelétricas, agora a questão da mineração, onde essas populações geralmente recebem um impacto ambiental por causa dessas grandes obras, mas não recebem pouco ou nenhum benefício das obras. Essas obras são para atender áreas urbanas, onde gera riqueza, né, essa riqueza econômica, e você tem com essas populações apenas o impacto. Então o que a gente faz é desenvolver alternativas dentro de unidades de conservação para que as pessoas que moram lá possam gerar renda,
possam requerer melhor políticas públicas para as suas áreas e que possam, com isso, trabalhar com a floresta para que ela tenha um valor mais em pé do que derrubada. Recentemente tu esteves numa palestra, uma conferência, né, no Peru, Expo Amazônia 2017, e aí eu vi que tu falou lá que é importante que se tenham políticas públicas mais eficientes para que essa questão da floresta em pé aconteça. E aí, como a gente já discutiu há pouco antes, a gente passou por cima, que a nossa classe política parece que ela vai no caminho oposto ao da conservação, ao da preservação e da conservação inteligente, como é que você acha que pode surgir políticas públicas, elas serem implementadas e serem respeitadas? Porque outro fator problemático que a gente tem, se tem algumas políticas públicas para áreas de preservação, de reservas, mas como é que a gente pode fazer que elas apareçam quando a gente tem uma classe política que está lá na base da formação das leis, fechando leis, e ela está caminhando contra essa preservação e conservação inteligente? A questão ela é simples assim do ponto de vista econômico, né? Porque atualmente somente a questão econômica ela tem prevalecido na análise a respeito do uso, né, da floresta, né, dos recursos. E a gente, infelizmente, parece que reacendeu um paradigma que já estava bem desgastado da década de 60, que o crescimento econômico ele podia ser mantido eternamente, sem limites, né? E a gente esquece que o crescimento econômico, a base dele é o consumo de recursos naturais. E que muitas vezes esses recursos naturais eles não estão embutidos no preço desses produtos. Isso é uma externalidade que não é contada, e porque o preço precisa ser cada vez mais baixo. E por não ser contado, a gente vai usando esses recursos naturais achando que eles também não vão acabar. E o que a gente tem visto é que a gente está num limite de consumo, né? Pela primeira vez, desde a década de 70, que é contabilizado a quantidade de recursos, né, recursos naturais que os seres humanos... É contabilizado por uma organização não governamental, e a gente chega aqui, a gente consumiu todos os recursos naturais da Terra mês passado. Então, daqui até o final do ano, a gente está entrando no cheque especial dos recursos naturais. E cada vez mais... Com juros de bancos brasileiros, que são piores da humanidade. E o pior ainda, porque são juros que você não tem como pagar novamente, né? Então, são maiores do que juros brasileiros e que não são contabilizados na hora de vender um produto, na hora de fabricar um produto. Então, só que esse é o status quo que alimenta as políticas públicas, os lobbies que alimentam as políticas públicas, principalmente voltados para a economia. E com a crise política que a gente vive, que acaba respingando numa crise econômica, o motor do desenvolvimento para uma nova economia ele parte de inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a Amazônia em si ela não vai ser ela não vai ser competitiva do ponto de vista econômico se não tiver um engajamento de uma política que priorize investimento de P&D para o desenvolvimento da Amazônia, como numa ótica mesmo de mercado, de um mercado sustentável, de um novo mercado, de commodities verdes, não mais commodities de gado e tudo, mais serviços ambientais, nanotecnologia, bionanotecnologia, fitofármacos. Então, nós temos esse potencial imenso com a Amazônia. E o que a gente faz com isso? Não faz nada, né? A gente não tem uma ação concreta para desenvolver um mercado do futuro. E o Brasil reúne condições que nenhum outro país no mundo tem para gerar essa nova economia com a floresta em pé. E, infelizmente, a gente está cada vez mais num processo de não buscar essas alternativas. E cada vez mais as políticas estão para apoiar gado, soja, mineração,
que são bases econômicas comprovadamente que geram desigualdade, que geram menor qualidade de vida, concentração dessa riqueza gerada na mão de um grupo, de uma indústria, e a gente não consegue dar um passo. E o Brasil já fez isso. O Brasil já investiu de maneira séria em pesquisa para ser líder em combustíveis limpos, como é o caso do álcool na década de 70. O Brasil já investiu para ser líder em tecnologia aeroespacial. O Brasil já investiu para corrigir os solos do Cerrado, criando uma empresa super forte chamada Embrapa e transformando o Brasil em um dos maiores produtores de alimento do mundo. Então, o que falta é direcionar esforços e vontades políticas para que a gente possa ter a floresta em pé como paradigma de um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil. E esse é um processo que eu pensei há 10 anos atrás que a gente ia conseguir avançar, mas que infelizmente, de uns 5 anos para cá, a gente vê que a gente está novamente voltando a depender de commodities que já mostraram de grandes, grandes commodities, que não vão conseguir sustentar nem o crescimento, nem a sustentabilidade e nem fazer justiça social. Acrescentando o que o Eduardo falou acerca dessa questão de políticas públicas voltadas para essa área de conservação e preservação da Amazônia, eu acredito, assim como acho que a maioria do pessoal que está engajado nessa área do meio ambiente, que dá para fazer mais, dá para pressionar mais os políticos, dá para cobrar mais, e tem algumas ferramentas e alguns aplicativos hoje que a gente pode ter um alcance melhor diretamente com os políticos, porque infelizmente ou felizmente eles são os nossos representantes, né? Sim. E aí a gente tem por obrigação acompanhar e fiscalizar eles também. E a gente sabe que muitas vezes na madrugada eles estão mudando o projeto, eles estão mexendo na lei e podem acabar com a Amazônia numa canetada, como o presidente Temer atualmente fez, né? Com a Renca. É algo para que a gente fique de olho. E digo assim, até comentando um pouco mais, não é um trabalho apenas a ser desenvolvido por uma ONG X ou Y. É um trabalho que pode partir dos próprios ouvintes que estão acompanhando a gente agora, né? Bora continuar ouvindo a tua conversa com o Eduardo. Em relação ao empresariado local, aos empreendedores da nossa cidade, tu consegue enxergar há algum tempo para frente, não sei, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, alguma conscientização maior desse pessoal, desse empresariado local, desses empreendedores que estão trabalhando aqui, em eles terem uma visão, uma conscientização da possibilidade de eles apoiarem projetos sustentáveis e para eles serem também uma força motriz? Tu consegue enxergar alguma possibilidade? Sim, eu consigo. Eu queria assim separar os níveis de empreendedorismo, né? Eu acho que você tem uma crítica grande às grandes empresas multinacionais que estão no Amazonas e que poderiam ter uma participação mais ativa na transformação dos seus negócios em modelos mais sustentáveis, principalmente por estarem aqui no Amazonas. Mas e isso daí, Eduardo, entra na questão das leis. Exato. Porque se tivesse uma lei que obrigasse, é o que você... Exato, e o que é interessante é que a maioria dessas empresas, nos seus países de origem, tem ações pró-sustentabilidade de maneira muito engajada, né? Mas por causa das flexibilizações legais e outras coisas também que acontecem, essas empresas acabam não tendo o mesmo nível de engajamento. Então, é necessário que as empresas enxerguem o fato de estar na Amazônia, o que isso traz como marca, como engajamento. Empresas genuinamente amazonenses, de comércio e tudo, eu vejo que tem um grupo, ainda que pequeno, muito ativo nessa mobilização, discutindo a Amazônia. Temos parceria com algumas empresas dessas que são bem atuantes, envolvidas na questão do desenvolvimento sustentável, de como fazer os seus negócios gerarem
não só um rendimento financeiro, mas tem um impacto na promoção de startups, na promoção e apoio de negócios sustentáveis no meio da floresta amazônica. Mas eu acho que o grande barato disso tudo é que eu tenho conhecido um grupo muito grande de jovens empresários, empreendedores, startups, que querem ter um negócio com um propósito, que a gente falou logo do início. Que querem ter um negócio que seja uma causa. Querem ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo não querem ganhar o dinheiro pelo dinheiro. Querem que esse negócio tenha impacto social e também impacto ambiental. E eu acho que essa é uma mentalidade que o empreendedor, esse nível de empreendimento, ele vai conseguir mudar esse status quo. Da mesma maneira que o Uber tem mudado a maneira como a gente se transporta, a Airbnb tem mudado a maneira como a gente seleciona um lugar para a gente passar as nossas férias. Tenho certeza que na Amazônia está para surgir uma startup que vai mudar a maneira como a gente vê a floresta, né? Como a gente se engaja, como a gente participa, como agrega valor aos produtos vindo da floresta. Tenho certeza disso, porque eu tenho visto muitas pessoas se engajando e, de repente, porque botando tu tá isso trabalhando com esse pessoal, né? Tem contato com eles, exatamente. Né? Desde jovens que estão dentro da floresta, que estão pensando, eu quero ser bem-sucedido no meu lugar. Eu vejo a dificuldade do atravessador vir aqui, o que eu posso fazer? Então, essa inquietação de um empreendedorismo de impacto social e ambiental é uma coisa que eu tenho visto e que seria bacana essas empresas tradicionais estarem apoiando. Porque aí é o contraponto a esse mercado que não contempla externalidades, que só pensa mesmo no lucro, né, se diversificar. E aí, nesse mundo conectado que a gente está aqui, né, que o consumidor tem cada vez mais poder de decisão e quebrar monopólios, né, eu creio que a gente tem um papel importante de apoiar e ideias como essas surgirem, a gente tem um grande empreendimento de impacto social e ambiental que possa começar a discutir novos modelos de negócios com e a partir da floresta em pé. Essa questão que o Eduardo falou sobre uma tendência de apoio do empresariado às causas mais sustentáveis, eu vou concordar com ele no sentido de que as empresas hoje elas são gestoras de recursos e ao mesmo tempo supridoras de necessidades. E não tem como imaginar uma empresa caminhando hoje sem ter a causa da sustentabilidade como um dos seus principais pilares, né? É impossível você pensar em se estabilizar num mercado hoje 3.0, focado em pessoas, sem ter essa pegada mais ecológica, com criação em paralelo de serviços ambientais, mesmo que sejam empresas focadas em segmentos tradicionais, commodities como eletrodomésticos, etc. Há cada vez mais uma tendência no sentido de que as empresas querem que suas marcas estejam atreladas a iniciativas como essas que a FAZ realiza. Dá para dizer que a FAZ, no momento em que ela é criada, ela acertou na mosca o seu segmento, né? Se a gente fosse fazer um paralelo com o mercado, com o marketing, ela foi mesmo pioneira e até mesmo futurista, quando ela coloca como um dos seus objetivos principais a questão da floresta em pé, não é verdade? E falando de floresta, eu penso, e ao mesmo tempo pensando nessa questão da consciência das empresas, eu penso também que os produtos que são produzidos na região amazônica, não só no Amazonas, eles poderiam ter alcance maior. Sim, sem dúvida. Quando a gente pensa que alguns produtos que são produzidos na Amazônia, a gente não encontra nas prateleiras do supermercado das grandes varejistas. A gente não encontra nem em pequenos mercados, né, em pequenas lojas. E isso ainda é uma deficiência nossa. E é por isso que as pessoas, e até eu, acabo comprando um outro produto, um produto importado, que eu sei que se tem condições, né, no Amazonas e na Amazônia de se produzir aquele produto que eu estou consumindo importado aqui, e que seria mais interessante, porque ao mesmo tempo que eu uso o produto, ele me beneficia, e principalmente quando a gente fala de cosméticos, eu estaria beneficiando a região. E a gente infelizmente não encontra esses produtos, né, na prateleira. O que a gente vê mais ainda, por incrível que pareça, é o contrário, alguns produtos daqui, da região amazônica, saindo para o exterior. E a gente pode até pensar o que não seria
interessante, mas o que acontece é que os estrangeiros eles têm mais acesso aos produtos da Amazônia do que os brasileiros. É aquela tendência do mercado de que o que é melhor produzido, seja de laranja, seja de café, a nível exportação, o top A, o top 1, o deluxe do negócio vai primeiro para fora e há a tendência de que a gente fique aqui com os produtos aí de segunda linha, né? De segunda categoria. Vamos continuar ouvindo essa conversa. Então, muito obrigada, Eduardo. Eu queria que tu finalizasse, podendo indicar para quem nos ouve, que são jovens, a maioria, e pessoas mais velhas também, e gente que é aqui do Amazonas e também gente que não é, várias partes do Brasil, como eles podem conhecer um pouco melhor dessa questão da sustentabilidade, da riqueza da região amazônica. Tem livro, ou tem um site, ou aonde que eles podem ter um apanhado melhor de informação? Para finalizar, eu queria uma dica tua, já que tu é bom conhecedor na área. Olha, eu vou tem várias coisas legais para ler. Eu acho que é importante começar identificando quem já atua na região, além da FAES. Tem outras ONGs muito importantes, tem o IDESAN, FVA, outras ONGs parceiras nossas que trabalham com temáticas indígenas, como o ISA, como o Instituto IP, que trabalha com essa demanda também de estudos, de pesquisa nessa área. Então, eu indicaria primeiro o site dessas instituições que estão na ponta do processo. O site da FAES é www.faz-amazonas.org. Então, tem muita informação do trabalho que a gente está fazendo. Joga no Google as ONGs que estão trabalhando aqui. Tem muito material legal a respeito disso. O tema é complexo. Você tem desde economia ambiental até as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, conservação, biodiversidade, serviços ambientais. Então, é importante conhecer com o que as pessoas estão fazendo e se engajar. Acho que mais importante só do que ler é se engajar. Quem está começando agora, eu sei que a gente está numa vibe assim de querer todo mundo começar a ter o seu negócio e ficar rico depois de 6 meses. Mas não é ainda esse caminho. O caminho é você conhecer. Então, entra como voluntário numa instituição dessa, conhece como funciona, e aí você tem tempo, inclusive, de definir seu futuro, seu engajamento, como você pode participar, aquilo que você vai ser efetivamente no seu futuro, se você vai ser pesquisador, se você vai trabalhar. Então, a minha recomendação é essa: vê uma ONG que você compartilha do mesmo ideal, procura para conversar o pessoal que tem lá, veja quais são que tem programas de voluntariado, se inscrevam, participem de voluntariado de curto prazo, de mais longo prazo, que eu acho que aí você começa a enxergar melhor, não só na teoria, mas na prática da conservação e da defesa do meio ambiente. Então é isso, pessoal. Foi muito bom essa conversa com o Eduardo lá na FAES. Inclusive, quando acabou a entrevista, ele falou: bom, para mim, eu percebi que foi uma conversa. Foi melhor do que eu pensava. Legal. E eu gostei de ouvir isso. E a ideia é essa, que a gente possa conversar com mais liberdade e mais naturalidade, né? E a gente vai deixar no post as informações sobre como você pode conhecer a FAES e também informações de como participar dos projetos que eles desenvolvem lá. Alguns projetos que eles também abrem para voluntariado, que você pode, legal, como ele mesmo falou, Eduardo, né, se engajar. E aí a FAES é uma dessas que você pode também ver lá algum projeto para se engajar. E é isso. Eu quero agradecer também a Mariana, da FAES, que fez a ponte para a gente ter essa conversa aí com o Eduardo. Agradecer de novo ao Eduardo e ao pessoal da FAES, que abriu as portas para a gente, e a gente pôde entrar lá em plena tarde pesada de trabalho que eles estavam tendo, em abrir uma hora para a gente ter essa conversa boa, né? Tanto para a gente, para quem está ouvindo, como para eles também, né? Muito bom. Então é isso, gente. Obrigado aí por estar ouvindo até aqui. Deixe seus comentários na nossa fanpage. Você já sabe, facebook.com/livrecultura. Coloca para frente esse assunto, essa pauta,
Eu acho que tem muito mais gente que precisa estar ouvindo um pouco sobre o que foi conversado aqui. Você, se tiver algum tipo de sugestão para próximas pautas, manda para a gente também por e-mail, através do contato@livrecultura.com.br. Tá certo? Então a gente fica por aqui, até o próximo episódio.